só recordar, para nós recordarmos o que nós já caminhamos até agora. Então, queridos, lembra que nós iniciamos lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, né? E viemos estudando capítulo 1, capítulo 2. Então vimos ali Deus enviando, né, uma visão para João, uma visão de Jesus Cristo, né, através de uma visão de um anjo, a visão que ele vê Jesus, que ele ouve instruções sobre escrever o conteúdo para 7 igrejas e 7 pastores da Ásia. Então vimos ali as 7 igrejas, né, as cartas que ele envia e o conteúdo dessas cartas. Depois observamos que após isso, então, ele começa a abrir-se o selo. É visto, né, um livro, né, todo selado, um pergaminho, um rolo que ninguém poderia abrir, né, e até que um anjo fala, não, há alguém que pode abrir, aquele que morreu, né, e ressuscitou, esse tem autoridade para abrir o livro. Então ele começa a abrir o livro, começa a abrir os selos, começa a abrir selo a selo, primeiro, segundo, terceiro selo e assim por diante, né, e trazendo revelações acerca de cada situação dessa. Você pode ver nos vídeos que nós temos gravados no YouTube. Depois, então, quando ele abre o 7º selo, então agora ele começa, né, visto anjos no céu, e cada um com uma trombeta na mão, e cada anjo desse começa a tocar uma trombeta. Né? Ao ver o primeiro anjo tocando a trombeta, então ele vê a primeira trombeta, ele vê granizo, né, fogo e sangue caindo do céu sobre a terra, que está atingindo, né, está afetando 1/3 da terra e da relva, né? Então, 1/3 da terra, nós vemos o quê? Algo acontecendo com a terra. Tá? Segunda trombeta, nós vemos, né, então, na visão, um monte em chamas caindo nos mares. Então, agora atingindo os mares. Então, como se fosse assim, castigos, né? Na terra, agora nos mares. Nos mares, então, ele destrói 1/3 de toda a criatura marítima, transforma a água em sangue, as naus. Tá? Agora vemos a terceira trombeta, só fazendo uma rápida recapitulação de ontem, ok? Terceira trombeta, né, uma grande estrela que cai agora sobre os rios e as fontes, as águas potáveis também, né, tornando elas amargas. Diz que o nome daquela estrela era Absinto. Então 1/3 das águas potáveis do mundo são atingidas e são afetadas. Então observe que até aqui 1/3 da terra, 1/3 do mar, 1/3 das águas potáveis. Tá? Também o Sol, né, perde 1/3, né, da sua luz, atingindo obviamente 1/3 da lua também, e as estrelas, tá? Então ficam ali 1/3 sem luz. Tá? O quinto trombeta, então, é uma estrela que cai do céu, né, fazendo aqui uma conotação e dando até uma impressão que está se referindo quando, né, Satanás foi lançado do céu, mas não podemos afirmar isso de forma alguma. Mas enfim, que acontece? E ele dado a ele a chave do poço do abismo, o qual ele solta lá os gafanhotos que nós vimos e que causa dano, né, também, trazendo tormento, né, a pessoas que não tinham a marca de Deus. Ou seja, haviam pessoas e pessoas, as que tinham a marca de Deus e as que não tinham a marca de Deus, que ficam durante 5 meses sendo atormentadas. Agora o sexto trombeta, né, então, havia ali nas pontas do altar, né, onde 1/3 da humanidade, então, agora aqui é afetada. E nós estamos entrando no capítulo 10. Então, aqui só para rápida recapitulação, né, do que a gente já viu e caminhou até aqui, capítulo 8, 9 de Apocalipse. Então, entrando no capítulo 10, nesta manhã, está com a sua Bíblia aí? Sua Bíblia, suas anotações, seu marca-texto, está tudo aí? Se não, pega lá, pega teu marca-texto, pega tua caneta, pega teu material aí para você. É bom você ir anotando, ok? Então, capítulo 10 de Apocalipse, queridos, diz assim, né? Então vamos ler. Quando você faz uma rápida leitura, né, na minha Bíblia aqui tem um termo, né, o anjo e o livro. Em alguns falam livrinho. Você é capaz de ler, são 11 versículos, e ler rapidamente e até, meu Deus, parece uma história interessante e tal, mas a que se refere? Né? Sempre quando a gente lê um conteúdo, a gente sempre procura, é quase que automático, ligar a um tempo, a um espaço, a um evento, a uma circunstância. Tá? Mas o livro de Apocalipse, queridos, é isso que talvez se torne mais desafiador. Ao mesmo tempo que ele fala de um tempo, mas ele tem que revelar que tempo é esse, ou a que tempo, é como se tivesse tudo meio misturado e ao mesmo tempo não, né? Mas calma teu coração, a gente já vai caminhando e vai conseguindo entender. Desde já pedimos que o Espírito Santo, né, nos capacite, nos dê um espírito de sabedoria, de revelação, para que nós possamos juntos ter aqui a consciência de Cristo, a mente de Cristo, para podermos
sermos guiados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Então vamos lá. Versículo de número 1 do capítulo 10 de Apocalipse diz assim: Então vi outro anjo poderoso que descia do céu. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima da sua cabeça. Sua face era como o sol, suas pernas eram como colunas de fogo. Então aqui, queridos, você já tem que ler umas 3, 4 vezes para você tentar visualizar que trem é esse, né? Ou que anjo é esse. Tá? Então eu vi, de novo, né? Eu vi outro anjo, agora ele classifica como um anjo poderoso. Eu não sabia que, né, nas visões tem o anjo poderoso e o anjo que não é poderoso. Mas aqui está escrito, né, que ele vê um anjo poderoso. Quer dizer, os outros não é poderoso? Não, mas até onde eu sei, todos os anjos são poderosos. Tá? Ou seja, esse anjo está querendo dizer, esse anjo é diferente. Este anjo é diferente dos outros anjos. Tá? Então nós vamos tentar, a primeira coisa, que identificar, né, quem é esse anjo, ou quem pode ser este anjo, ou de que anjo é esse que estão falando. Ok? A primeira coisa que a gente precisa pensar aqui nesse texto. Diz assim: então vi outro anjo poderoso que descia do céu. Estava no céu, né, descia do céu. Ele estava envolto numa nuvem. Daí a gente tem que ir para as escrituras, meu Deus, que anjo que já apareceu em outra época. Será que Gabriel, Miguel, que anjo que a Bíblia já citou envolto de nuvem? Essa nuvem parece uma roupagem, né, ou algo que parece que, né, que está com ele de alguma forma, né, ou que faz parte dele. Mas vamos continuar. E havia um arco-íris acima da sua cabeça. Então agora mostra a imagem de um arco-íris acima da cabeça desse anjo poderoso. Sua face era como o sol, brilhava. Suas pernas eram como colunas de fogo. Tá? Até aqui, por enquanto. Então vamos tentar, irmãos, pensar nesse anjo. Primeiro, se classifica como um anjo poderoso, significa o seguinte: ele não é um anjo qualquer. Tá? Ele não é um anjo qualquer. Veja bem, eu vou dar uma sugestão. Mas, por favor, não vai me dizer o pastor Alex disse que é a pessoa tal, o fulano de tal. Não, gente, é o que o texto sugere, mas é aquilo que eu falei. Isso aqui nós precisamos ler, ouvir e guardar. Lembra lá, Apocalipse 1:3? Tá? E à medida que as coisas vão acontecendo, Deus vai permitindo, então a gente vai tendo um entendimento. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é o seguinte: primeiro, não era um anjo comum. Tá? Fala de um anjo poderoso que descia do céu, estava envolto numa nuvem. Queridos, quando eu comecei a ler tudo isso aqui, o que me vinha na mente era o quê? Olha só, a Bíblia por muitas vezes chama, né, Jesus, o Messias, como, né, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Lembra disso? E apareceu lá Abraão, o anjo do Senhor, se referindo à pessoa de Jesus, ou à pessoa do Cristo, ou à pessoa do Filho de Deus. Tá? Mas por enquanto, coloca aí apenas, né, no ladinho aí para você acompanhando comigo. Tá? Então, mas aqui fala que é um anjo poderoso. Opa, é diferente dos outros anjos, não é qualquer anjo. Tá? Também não é Miguel, Gabriel, você não teria citado, porque eles são muito citados o nome dele. Tá? E havia um arco envolto, e estava envolto numa nuvem. A única citação que eu vejo, nuvem, e Jesus virá nos buscar, na onde? No arrebatamento? Nas nuvens. E lá no Velho Testamento, quando Deus se manifestava, né, cuidando do seu povo, guardando o seu povo, durante a noite era uma coluna de fogo, durante o dia era o quê? Uma nuvem. Tá? Quer dizer, que protegia, que fazia a proteção ou a separação, né, do exército lá de Faraó, do povo de Deus. Né? Porque quando Deus descia sobre o monte, né, para falar com o povo, então havia nuvem ou fumaça que se levantava. Então assim, de novo eu vou pesando essa balança para o lado. Opa, esse anjo poderoso aqui, para mim não é um anjo, né? Para mim, ou é um anjo, mas é um anjo poderoso, tá? Então, vai tentando construir essa imagem. Tá? Daí fala assim, ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima da sua cabeça. Ah, pastor, agora eu quero ver você, né, achar esse arco-íris. Muito bem. Apocalipse, se você voltar um pouquinho lá, capítulo 3 ou 4, vamos ver aqui, eu acho que é 4, né? 4, 3... que fala da descrição do trono no céu. Lembra lá? Fala assim, versículo 1. Depois dessas coisas olhei, diante de mim estava a porta aberta no céu, a voz eu tinha ouvido, a princípio falando comigo como trombeta, disse, suba para cá e mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Ponto. Aquele que estava sentado era do aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Tá? Não diz nome, mas fala que tem alguém sentado nesse trono. Tá? Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o seu trono, e ao redor do qual estavam outros 4
24 tronos, assentados neles havia 24 anciões. Então aqui fala aqui de um arco-íris, né, que parecia uma esmeralda que estava em torno deste trono. Então, queridos, agora olha só, aqui fala que, né, havia um arco-íris acima da sua cabeça, né? Ele está sentado no trono. Então, e o que significa o arco-íris para nós biblicamente, como um símbolo? Lembra lá do dilúvio? Era o que? O sinal de aliança. Então, traz o que? Deus enviando, né, mostrando a João, né, a visão deste anjo poderoso, tá, que desce do céu, que está sempre envolto em nuvens, né, que tem um arco-íris sobre a sua cabeça, mostrando que autoridade, poder, aliança, né? A sua face era como o sol. Daí você vai ver várias citações na Bíblia, né, que não é possível olhar para ele. Seus olhos são como fogo, né? O seu rosto resplandece como o sol. As suas pernas eram como colunas de fogo. Tá? E o versos 2 assim, ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Então ele segurava um livro. Se você está lendo o Apocalipse, o que nós acabamos de ver agora há pouco, quando ele começa a abrir os selos? Que é visto um livro no céu, com 7 selos, onde não se era achado ninguém que podia abrir aqueles selos, né? Nem olhar para ele, a não ser, né, aquele que tinha morrido e ressuscitou, né, e que venceu. E que poderia o quê? Não só olhar, mas pegar e começar a abrir os selos, e começa a abrir os selos. Agora, então, né, nós estamos aqui diante da 7ª trombeta, na iminência, né, não tocamos a 7ª trombeta, mas aqui da 7ª trombeta, né, estamos aqui no 6º anjo ainda, digamos, né, e agora aparece esse anjo com um livrinho, né, que ninguém podia olhar. Então, para mim, queridos, tá? Agora é a minha, por favor, não estou afirmando, mas é a minha opinião e a minha percepção. Nós estamos falando de Jesus, tá? Esse anjo poderoso, para mim, é Jesus. E ele segurava o que na sua mão? Um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé sobre o mar e o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, tá? Se você estuda escatologicamente, você vê que mar e terra, cada um deles tem uma representação, tá? Mas basicamente aqui vou usar uma outra definição mais comum. A Terra ela é formada do quê? A Terra, o globo terrestre, ela é formada de água e de terra. Então, esse anjo ele coloca um pé sobre a terra e um pé sobre o mar. Ou seja, eu estou vindo, né, o quê? Em autoridade, tomando o quê? Céus, terra e mar. Tá? Então, assim, mostrando o quê? Que ele está sendo introduzido, colocado, né? Porque, olha só, ele segurava o livrinho que estava aberto na sua mão, colocou o pé direito sobre o mar, o pé esquerdo sobre a terra e deu um alto brado como um rugido de leão. Outro aspecto, irmãos, né? Esse anjo, além de ser poderoso, ele tem um rugido de leão, né? Aí você vê também quem na Bíblia, né, que tinha rugido de leão, ou que, né, faz parte da tribo do leão, ou de Judá, né? A Bíblia fala assim que o diabo ele é o nosso adversário e anda como um leão, mas ele é como, não é o leão, porque o leão da tribo de Judá é o Senhor. Então, para mim, nós estamos falando aqui, né, do anjo do Senhor. Então, para não falar o nome de Jesus, então o anjo do Senhor. Tá? Quando ele bradou, quando então ele brada, ele ruge, né, e se escuta como, né, um leão, o rugido de um leão, o que acontece? Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. E aqui a gente vê citações bíblicas, né? Salmos, por exemplo, que fala, né, que como voz de trovão, né, ou que Deus falava em meio aos relâmpagos. Tá? Logo que os 7 trovões falavam, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: cele o que se disseram os 7 trovões e não os escreva. Ou seja, aqueles 7 trovões falaram algumas coisas, João ouviu, entendeu, e ele já estava prestes para deixar escrito para nós, irmão, para contar para nós o que aqueles trovões falaram após o rugido do leão. Pensa que mistério é esse, gente. Pensa algo aqui que a gente pagaria para saber. Tá? Mas quando ele ia escrever, né, então o que acontece? Ele é interpelado e falaram assim, não escreva isso, tá? Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse, cele o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Cele, apenas o cele. Guarde, mas não escreva.
tá? Verso 5, diz assim: então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que nele há, a terra e tudo que nele há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Então aqui esse anjo poderoso, vamos dizer assim, digamos que seja Jesus, tá? Ele levanta a mão para o céu e ele começa o quê? Glorificar o quê? O Criador. Ele fala aquele que criou todas as coisas, ou seja, o próprio Deus. Por isso que eu falo, para mim é a cara de Jesus. Porque se tem uma coisa que Jesus sabe fazer, é honrar o Pai, queridos. E aqui ele honra o seu Pai. Mas ele honra, ao mesmo tempo que ele honra, ele diz, né? Dizendo: não haverá mais demora. É como se ele estivesse falando assim: Pai, agora tudo vai acontecer, tudo vai se cumprir. Não haverá mais demora, não haverá muito atraso, ainda que nunca houve atraso, né? O que havia era o que? Era uma paciência da parte de Deus, porque Deus estava tentando converter o povo dele, né? Mas ele disse: agora não haverá mais demora. Versículo 7. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar, quer dizer, nós estamos aqui na iminência do sétimo anjo tocar as trombetas, tá? Vai cumprir-se o mistério de Deus. Um pouquinho antes do último anjo trocar a sétima trombeta, vai se cumprir o quê? O mistério de Deus. Pensa num livro misterioso, um livro de revelação que fala de mistério, né? É uma coisa dentro da outra, tá? De forma como ele o anunciou aos seus servos e profetas. Então aqui é o seguinte: que mistério é esse? Simples. Você não sabe que mistério é esse? Pois ele anunciou aos seus servos e profetas, queridos. Já está anunciado, esse mistério aqui já está anunciado aos seus servos e os profetas. Então você precisa saber o que Deus falou com os seus servos e com os profetas. Com os profetas está na Bíblia e com os seus servos também está, e ele continua falando, tá? Ou seja, queridos, o reino de Deus está para ser, né, fundado na terra. Ele está dizendo assim: agora sem demora, isso vai, quando estiver veja que nós estamos aqui, conseguimos diagnosticar muito sutilmente um período, tá? Que é entre a sexta trombeta e a sétima. Há um interlúdio, aqui há um, né? E aconteceram várias. Então veja bem, quando que é isso? Lembra lá? Aconteceu situações sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios, ou seja, já está num período de tribulação terrível. Então quer dizer, não é agora. Precisa acontecer algumas coisas. Não quer dizer que nesse tempo aqui nós vamos estar aqui, né? Porque se nós cremos que o arrebatamento virá, seja no começo, né? Antes da tribulação, ou no meio, né? No final, você não acredita nisso, mas enfim, nós possivelmente não estamos mais aqui, né? Estamos na bodas do Cordeiro, estamos no tribunal de Cristo, estamos em outro lugar, mas, né, aqui terá pessoas, então, e que vão ver todas essas catástrofes, essas coisas, tá? E volto a dizer, tudo isso não é a ira de Deus, não, a ira de Deus não começou ainda, irmãos. Isso aqui é o julgamento e o juízo de Deus, as trombetas. Mas a ira começa lá nas taças, é depois do tocar da sétima trombeta, aí vem a cólera de Deus. Aí, irmãos, se você não conhece um lado de Deus brabo, você vai conhecer daqui a pouco, tá bom? É aquela coisa, não irrita ele não, porque, tá? Então olha só, mas ele não é um Deus mau, ele é um Deus justo. Então, queridos, olha só, então aqui fala, versículo 7, mas os dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus de forma como ele anunciou aos seus servos e profetas. Versos 8, depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que encontra-se em pé sobre o mar e sobre a terra. Observe como ele sempre frisa mar e terra, né? Tá? Tem um outro contexto aqui também, né? O mar significa governo, terra significa religião, tá? Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Versos 9. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E ele me disse: pegue e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Pegue o livrinho na mão, peguei o livrinho na mão do anjo e comi. Ele me pareceu doce, né, como mel na minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é precioso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Aqui então, irmãos, eu quero que você entenda, porque é muito importante isso. Então fala que agora, na visão, a voz fala assim: vai lá e pega o livrinho, pega o rolo, né, que está na mão dele, aquele que só ele pode segurar. Pede e ele vai te dar. E você vai fazer o quê? Né? Vai ler? Não, você vai comer esse rolo, tá?
na tua boca vai ter um sabor maravilhoso, doce como mel. Quando ele cair no teu estômago, tá? Vai amargar, ele não vai ser bom, você não vai sentir. Tá? E o último versículo 11 fala então de algo que ele tem que fazer. Primeiro eu quero falar dessa comida desse livrinho. Queridos, se nós estamos falando de algo que estava na mão de um anjo, ou que seja na mão de Jesus, né? Toda vez que a Bíblia se refere a pergaminho, a rolo, a livro, não significa o quê? A palavra. Há uma palavra registrada, no caso, há uma palavra de Deus, né? Que foi enviada para quem? Para João. João era quem? Um apóstolo, um homem de Deus, tá? Dito para ele o seguinte, olha, esse livro você come, tá? É como agora tenta imaginar você como discípulo, assim como João é um discípulo de Jesus, você como discípulo, e agora o anjo falando assim, olha, eu quero que você, eu estou com um livrinho na mão, né? E eu quero que você coma esse livrinho. Eu quero que você coma essa palavra, tá? Você vai ver que nos seus lábios ela é doce, é boa de pregar, é boa de falar, é boa de dar sermão para os outros. Tá? Mas quando você come dela e vive dela, quando ela cai no teu estômago, né, e o estômago significa que a digestão ou a operação da funcionalidade pela qual ela foi enviada, você vai ver que ela vai amargar. Por quê? Porque ela vem como um contraste. Ela vem para justamente contrastar o quê? Para mudar as realidades da minha vida e da sua vida. Então, queridos, o que acontece? Quando você ouve a palavra, come a palavra, entendeu? Na tua boca ela é doce, mas quando ela vai, aquela coisa, você vai praticar ela na sua vida, ou ela começa a ser digerida na sua vida, ela vai amargar. Por que ela vai amargar? Porque ela é ruim, ela é estragada? Não, porque ela começa a fazer o quê? Um contraste com aquilo que existe. Tá? É a história, irmãos, né, do remédio ruim, né? Só que o remédio ruim, às vezes na boca ele é amargo, né? No estômago você não sente mais, porque você engoliu, você não sente. A palavra de Deus é o contrário. Na boca ela é doce, mas quando você começa a viver ela, tá? Ela tem sim as suas amarguras no sentido do contraste com uma verdade ou com uma realidade que você está vivendo que não condiz àquilo que o Senhor quer. Então olha só, então aqui o anjo está dando algo para João, e para quê? Ah, mas João já não estava na ilha de Patmos, já não estava tendo visões, vendo o céu, a terra, né? Porque ele precisava entender o seguinte, que ainda neste último tempo, nós precisamos entender que haverá sim, né, que ser profetizado sobre toda a terra. O que? A palavra. Queridos, entendamos o seguinte, mais do que nunca, seja nesse tempo de hoje, seja ontem, hoje e eternamente, né, e para sempre, tá? O que provém de Deus é a palavra, e a Bíblia fala assim que todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus. Então olha o versículo 11, então vem uma diretriz muito clara para João, dizendo assim, então me foi dito, é preciso que você profetize. João, você tem que comer esse livro, você tem que comer isso aqui. Irmãos, vocês têm que comer isso aqui. Irmãos, no nome de Jesus, você tem que comer esse livrinho que está na mão, tá, dele, que é o verbo, é a palavra, Jesus. Jesus não é um rótulo, Jesus não é uma credencial, Jesus não é um personagem, um perfil, Jesus não é uma charge, não. Jesus, queridos, ele é a palavra. Você precisa comer Jesus, comer a palavra, ele é o verbo, tá? Colocar dentro de você, deixar que ela amargue, que ela faça um contraste com a sua vida para mudar você de dentro para fora. Por quê? Porque é necessário, é preciso que você profetize de novo. Quer dizer que você já profetizou. Profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Queridos, então é uma diretriz do Senhor que está no capítulo 10 para João, para os profetas e para os servos. É preciso que vocês profetizem. O quê? O que as pessoas precisam? O que estão esperando? Não, a palavra. O que é profetizar a palavra? Queridos, entenda que o Senhor falou assim, olha, nessa época aqui, onde vai acontecer todos esses sinais envolvendo céu, terra, porque você percebeu? Terra, mar, rios, lua, estrelas, sol, né? Então quantas coisas, abismo, então olha, céu, terra e embaixo da terra, está tudo acontecendo, tá? E com tudo isso a Bíblia fala que o povo não se arrependeu da sua idolatria, da sua maldade, tá? Então agora Deus começa a tocar as trombetas e cada trombeta essas coisas terríveis, tá? Mas agora, antes da sétima trombeta, antes
que viesse, porque a sétima trombeta ela vai liberar o quê? Ela libera, irmãos, para 7 taças, e as 7 taças são as cóleras de Deus. Aí são o quê? Aí realmente é um julgamento, nós estamos caminhando para o final, é o julgamento final, é o final. É o final daqui, não de uma eternidade, mas de tudo aquilo que a gente entende aqui como, né, vida na terra, enfim, esse plano terreno. Então, o que o Senhor está dizendo? Vocês precisam comer a palavra. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, vocês estão me ouvindo hoje, nessa manhã, e eu. Se tem uma palavra diretiva de Deus para esse último tempo, é o seguinte, tá? Comam a palavra. Comam a palavra. Ah, está escrito, eu tenho que ouvir muita profecia. Não, você não tem que ouvir profecia de ninguém, você tem que comer a profecia. Esta é a profecia. Por quê, irmãos? Muitos virão em meu nome. Muitos dirão que é o Cristo e não são. Muita coisa, até mesmo os escolhidos podem ser enganados. Por quê? Porque muita gente, irmãos, está envolto desta palavra, mas não comeu ela. Tá? E por que não comeu ela? Você sabe por que as pessoas não comem? Porque na boca é doce, mas no estômago ela amarga. Porque quando você come ela, você vai perceber o seguinte, uma coisa melhor para você se alimentar. Porém, quando ela começa a fazer efeito, quando ela cai no teu estômago, começa a ser digerida e fazer efeito na sua vida, ela é amarga porque ela vai contrastar, ela vai trazer um contraste, ela vai trazer algo que vai confrontar você, sua vida, teus valores, teu caráter, você não vai conseguir mais ser a mesma pessoa, você vai ser atormentado por uma verdade que agora está dentro de você, querendo sair para fora e mudar a tua vida, querendo mudar a tua história, querendo mudar teu destino, querendo mudar a tua família, tá? Só que é o seguinte, ela é amarga por quê? Porque exige de mim e de você atitudes. É tempo de você mudar a tua atitude, é tempo de você permitir que esta palavra, né, ela amargue dentro de você, para você se tornar doce como mel, tá? Porque ela é doce na sua boca, tá? Mas quando ela cai dentro de você, ela vai ser como um remédio que vai começar a transformar você de dentro para fora. Queridos, então, que aqui fiquemos hoje na nossa meditação do capítulo 10 de Apocalipse. Não abrimos o selo, a sétima trombeta ainda, o selo já abriu. A sétima trombeta nós só vamos tocar ela lá no meio do capítulo 11, que a gente não vai chegar até lá, porque nem temos que falar sobre as 2 testemunhas, e é muita coisa bacana aqui, é muita sugestão, é muita coisa que vale a pena a gente gastar um tempinho aqui, tá? Mas ela vai ser tocada, a sétima trombeta, ali a partir do versículo 15, que vai começar a falar sobre ela, e daí, mas você vê que não tenha pressa para chegar nela, tá? Não tenha pressa, porque realmente depois vem várias coisas que a gente vê realmente que são tempos de cólera de Deus sobre a terra e sobre quem aqui estiver, tá? Mas que fique hoje nesse capítulo 10 para vocês, tá? Essa imagem desse anjo poderoso, desse retrato. Eu falei, não podemos afirmar que era Jesus, mas por todas as características que ele traz e carrega com ele, né, dá impressão, quase certeza que realmente estamos falando do próprio Cristo, tá? E quando ele ruge, né, quando ele faz lá o seu brado, então os 7 trovões, né, eles falam, o que eles falam, João ouve, escuta, está prestes a escrever, uma voz do céu vem falar, não escreva, sele isso aí, mas não escreve, tá? Vai até o anjo, pede o livrinho, ele vai dar o livrinho para você, você come ele, não se preocupe, né? Ele vai ter um sabor doce como mel na tua boca, quando cair no teu estômago vai azedar tudo, tá? E por quê? Porque eu preciso que você agora, nesse último tempo, nesse último, né, 45 do segundo tempo, então me foi dito, é preciso que você profetize de novo, mas não, de novo porque já foi profetizado, tá? Mas agora eu preciso que você profetize o que você está comendo, este livrinho, ok? A quem? De novo, a muitos povos, nações, línguas e reis. Queridos, que Deus abençoe você, que não se aparte da sua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, tá? Eu sei que você tem ouvido muitas notícias, você tem visto muitas coisas feias, né? Tristes ao redor de todo mundo, né? Aquilo que chega até nós, muita coisa nem chega, né? Muita coisa é censurada e você nem sabe, mas a verdade é o seguinte, né? São tempos difíceis, pastor? Não, são tempos de cumprimento, né? De cumprimento das Escrituras, né? Você que tem a marca de Deus, você sabe que você está protegido, guardado, Deus vai ser com você, com a sua família, com a sua casa, entendeu? Agora, queridos, não seja alheio ou ignorante ou que desejo de ficar na ignorância.
Eu conheço pessoas que se você começa a falar esses assuntos, quer falar, não quero nem saber. E nossa, eu não quero nem saber, isso me assusta, tá? Só que é uma posição que protege momentâneo, mas não protege ou não lança essa pessoa para uma proteção verdadeira. Porque a melhor proteção é a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade é que liberta. Não é o que está oculto, o que está em mistério, não, é a verdade. Então, assim, é melhor você ter um confronto com a verdade, para que você até valorize o quanto Deus tem te amado e quanto você tem sido especial para Deus. É verdade que existe uma pandemia aí? É verdade. Mas também é verdade que você até agora não foi tocado por ela. É verdade que até agora você e sua casa foram guardados. Ah, mas é que eu fiquei em casa, eu me protegi. Queridos, você não ficou sem respirar o oxigênio. O oxigênio dentro da sua casa não é renovável, tá? Ele tem que vir de algum lugar. Tá? Você não ficou sem ir no mercado, sem ir numa padaria, sem buscar alimento. Então, assim, não crie, né, falsas expectativas. Você não pegou porque Deus tem cuidado de você. Porque, de certo, esse vírus chegou até você e falou, esse tem a marca de Deus. Eu não consigo. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas da igreja que pegaram, né? Pastores que pegaram. Alguns até morreram, né? Que nós não estamos aqui para julgar ninguém, não estamos aqui para... né? Eu só estou dizendo o seguinte, o Deus que nós conhecemos na Bíblia, ele diz que ele nos guarda. E não quer dizer que... da mesma maneira que ele nos guarda nele também. Não quer dizer, porque um pastor pegou e morreu, porque um irmão da igreja pegou e morreu, é Deus guardando esse irmão para ele. É Deus falou assim, chegou, vou aproveitar essa carona, né, e vou trazer você para mim, é tempo de você vir. Quer dizer, e você ia vir com vírus ou sem vírus, tá? Eu sei que você pode dizer que acredita ou não, mas enfim, o meu Deus é assim, queridos, o meu Deus é soberano e ele me guarda, né, e eu tenho certeza que ele é bom, ele é amoroso, ele é misericordioso, ele me ensina todos os dias, eu amo, eu quero estar com ele, eu quero estar com ele aqui, se ele não me quer aqui, me quer com ele, eu quero estar com ele onde ele estiver, eu quero estar com ele. Ele é o Senhor, ele é o meu Criador, ele é o meu Pai, ele me ama, eu amo ele e eu quero estar com ele, aonde ele quiser. E essa verdade esteja na tua vida como algo que você possa vibrar quando você pensar nisso. Porque, queridos, isso é Deus. Deus é amor. Deus é esta guarda, essa proteção. E que Deus abençoe você, que você tenha sempre esse desejo de estar com Ele e de viver Ele abundantemente, tá bom? Um beijo a todos vocês.